Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Então, vamos para a nossa quinta semana, né? Estamos aqui há mais de um mês tendo aulas virtuais, né? Tenho recebido algumas mensagens, sei que vocês estão com saudade, eu também estou, né? Eu estou fazendo o que dá para fazer aqui, mas óbvio que aulas presenciais sempre são melhores, né? A gente consegue interagir, ver vocês, saber como é que vocês estão e tudo mais. E aqui a gente fica muito distante, né? Vocês conseguem me ver, pelo menos, ver, né? Por exemplo, que eu estou precisando ir num barbeiro, mas não dá para ir porque estamos em quarentena, né? Enfim, mas eu acho que logo normaliza essa situação toda e a gente volta a ter aula normal, né? A aula de hoje, ela vai ter duas funções. A gente vai discutir um tema novo que se chama papéis sociais, né? A gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso e a gente vai revisar o Durkheim, porque a gente não entende papéis sociais sem entender Durkheim. É o Durkheim que é a figura que dá subsídio para a gente entender esse tipo de coisa, tá? Então, vamos né, começar. O que a gente viu do Durkheim? A gente viu a questão do método, né? Das características da sociedade, né? A sociedade por Durkheim, ela é exterior, né? Ela é coercitiva, né? Ela é geral, né? Essas são as características da sociedade e a gente vê essa sociedade como coisa, né? Então a gente tenta pegar essas características da sociedade e como que a gente encara a sociedade, isso vai constituir aquilo que o Durkheim chama de método, né? Se vocês tiverem dúvida, voltem lá no vídeo sobre o método do Durkheim. Depois a gente viu a questão da solidariedade, dos tipos de solidariedade no Durkheim, que é a solidariedade mecânica, que é aquela solidariedade direta, né, que as pessoas exercem de forma direta um indivíduo com o outro, e a solidariedade orgânica, que é aquela solidariedade complexa, né, que é das sociedades modernas, em que as pessoas não se conhecem, que umas pessoas acabam, entre aspas, ajudando as outras em função das atividades que fazem, né? A divisão do trabalho ela é muito mais pulverizada, porque para a sociedade que a gente tem que funcionar envolve vários tipos de trabalho e cada trabalho um complementa o outro, né? Para a gente ter o modo de vida que a gente tem, várias pessoas têm que trabalhar, né? Vamos pensar assim, o que é o modo de vida hoje? O que as pessoas comem, né? Nunca se comeu tanto com comida com delivery, né? Sobretudo agora, nessa situação. Então, para que tenha o delivery, tem que ter o restaurante, ele tem que estar conectado à internet ou coisa do gênero, ele tem que ter uma equipe de entrega, ele tem que ter quem faz. As coisas vão mudando e as pessoas têm que se adaptar. E quando essa adaptação, em geral, envolve com que mais pessoas façam parte desse processo de organização do trabalho, né? Antigamente não era tão importante entregadores, hoje eles são essenciais para qualquer empresa, para qualquer restaurante, né, lancheria e tudo mais, é essencial que ele tenha um serviço de entrega. Antigamente não era assim, né? E várias outras coisas, né? A questão da produção, importação, nunca foi tão importante importar coisas, né? Porque hoje basicamente tudo é produzido fora, né? Sobretudo na China, né? A maior parte das produções industriais que a gente tem é tudo chinesa, né? O celular que vocês têm certamente veio da China, independente da marca. Samsung, Apple, Motorola, enfim, todas essas empresas, as fábricas são na China, né? O máximo que acontece é montarem no Brasil, né? Às vezes vem as peças e é montado aqui, mas a fábrica dos componentes é toda chinesa, são todas na China, né? Fábrica de componentes de carro, tudo em geral vem da China. A gente aqui só recebe e monta as coisas, né? É o que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E isso é um efeito da modernidade. Então, precisa ter uma fábrica em outro lugar, daí essa fábrica em outro lugar tem que importar, daí tem que ter as montadoras, as pessoas têm funções diferentes. Essa complementariedade de funções é o que o Durkheim estava tentando quando falava de solidariedade orgânica, né? Então, essa é outra questão. E depois, essa ideia que o Durkheim tem digamos, da evolução da sociedade, né? Que é essa ideia das formas de pensamento, das formas de organização, da forma de categorizar as coisas, né? De como é que a sociedade
organiza o conhecimento. Ele vai trazer o papel das religiões primitivas e tudo mais, né, para tentar entender esse processo de organização até chegar nos dias de hoje, né, com a influência da ciência e tudo mais. Aí o Durkheim mostra o seu lado, lá da primeira aula que a gente teve sobre Durkheim, né, está no vídeo, a aula da primeira semana que a gente teve, que é a questão positivista, né? O Durkheim ele segue a trilha deixada pelo Comte, né, da ideia de positivismo e tudo mais, com essa ideia de evolução da humanidade, e ele tenta fazer isso de uma forma muito mais rebuscada, né, de uma forma muito mais interessante do que o do Comte, tentando mostrar de como é que isso funciona, né. O livro dele, das Formas Elementares da Vida Religiosa, é um livro muito interessante para descrever como é que essas coisas se organizam, né. E ele criou todo um método de organização, um livro muito importante para a sociologia, né. Muito bem, esse aqui é o breve resumo do que a gente já viu, né, que é importante que vocês tenham na mente para a gente entender outras coisas. Por isso que a gente viu primeiro do canal, agora a gente vai entrar em sociologia propriamente dita, a gente vai estudar coisas. E uma das coisas que é importante a gente estudar, que faz parte da vida de vocês, da vida de todo mundo, na verdade, é a questão de papéis sociais, né? Papéis sociais. Papéis sociais, ele tem uma ideia ele surge com essa ideia de persona. Persona é aquela coisa, são a ideia de máscaras, né? A ideia das pessoas vestirem máscaras para ocupar espaços, né? Então, antigamente, lá na Grécia Antiga, né, a pessoa quando ia interpretar uma peça de teatro, ela botava uma máscara. O Japão também teve isso, né? As pessoas usavam máscaras para interpretar pessoas. E quando elas colocavam aquelas máscaras, elas assumiam outra personalidade, que é a personalidade do papel que ela está ocupando, né? Do papel que ela está exercendo naquela peça de teatro. Na sociedade, a gente obviamente não usa máscaras reais, assim, de materiais, né? A gente não bota uma máscara e sai, né? Se a pessoa faz isso, ela vai ser bem estranha, né? A gente vê isso só em filme de terror, né? Que as pessoas botam e saem fazendo porcaria, né? Não é o caso da sociedade, a gente não bota máscara, a não ser que seja uma festa de máscaras, né? Mas não é o caso. E o que a gente faz são máscaras, entre aspas, invisíveis, né? E as pessoas às vezes não entendem muito bem, assim, tem que ser verdadeiro, esse tipo de discurso, né? Olha, gente, ser a mesma coisa, independente do contexto, muitas vezes falta de bom senso, né? E quando a gente estuda sociologia, isso fica bastante evidente, tá? A gente não precisa, obviamente, mudar o nosso caráter, mudar os nossos valores, não é disso que eu estou falando. Mas a forma de comportamento que a gente tem, a forma com que a gente se expressa em público, ela varia em função do espaço que a gente ocupa, né? Certamente, e eu sou firme para vocês, né, porque eu estou falando de questões pessoais, a forma com que eu falo, a forma com que eu dialogo e a forma com que eu me expresso dando aula não tem nada a ver com a forma com que eu me expresso com os meus amigos. Mas tu é duas pessoas? Não, não sou duas pessoas. É que quando eu estou ocupando o papel de professor, isso me exige algumas posturas que com os meus amigos eu não preciso. Se eu agir da mesma forma com que eu faço com vocês, dando aula, vai ficar muito estranho numa festa eu ficar agindo, explicando coisas e tudo mais, né? É uma outra forma de atuação. São duas versões de mim, do mesmo Márcio, só que com papéis diferentes. Aqui eu tenho um papel de professor, lá tenho um papel de amigo. E assim é na vida, né? Quando a gente entra dentro de um determinado espaço, né, isso vem com algumas características, né? Então, por exemplo, vocês vão para uma entrevista de trabalho, vocês não vão falar gíria, né? Não pode fazer isso, não pode, a gente tem que estar com uma boa roupa, não dá para ser uma roupa que a gente usa eventualmente no dia a dia, a gente tem que transparecer seriedade, porque cada papel, ele exige com que a gente, o papel da sociedade que a gente vai ocupar, ele exige que a gente, ele demanda certas características. Então, por exemplo, o que é uma característica importante para quem trabalha, né? Para quem trabalha é demonstrar seriedade, comprometimento, né? Demonstrar que a pessoa ela é competente, né? Aí quando tu vai se relacionar com pessoas, com amigos, é outras coisas. Às vezes a pessoa te achar legal, né?
tu ter uma conversa legal, da pessoa ver que tu tem boa índole, são outras coisas que tu tem que ressaltar da tua personalidade. A gente ressalta elementos diferentes da personalidade em função do espaço que a gente ocupa, né? Se a gente vai ter um relacionamento, né, amoroso com alguém, são outras características, vai demonstrar o quão interessante tu é, né, vai demonstrar as qualidades para a pessoa que tu quer se relacionar, né? Quando quer arrumar um namorado, seja lá o que for, né? A gente tem que mostrar outras características que é diferente das coisas que a gente mostra para amigos, né? Não que a gente, que nem eu comentei, não que a gente é pessoas diferentes, são as coisas que a gente mostra. E essas coisas que a gente mostra, aí a gente volta no Durkheim, estão ligadas justamente à forma com que a sociedade funciona. Porque os ambientes sociais diferentes exercem influências diferentes. Então, lembra da coerção do Durkheim? A coerção que exerce em cada espaço ela é diferente em função das atividades. Então, num espaço de trabalho, né, aquilo que me é exigido, né, aquilo que a sociedade exige que eu tenha, é diferente de outros espaços, né? E aí a pessoa vai sendo, em cada espaço, uma coisa diferente. Não, que nem eu comentei, não que ela vai ser diferente no sentido geral, assim, daí ela tem múltiplas personalidades, daí é um tipo de doença, tá? Não é assim, muda completamente, não, ela mostra coisas diferentes, porque é aquilo que o espaço exige. Vocês imaginam uma pessoa dentro de uma reunião de trabalho, né, falando sobre o que, sei lá, fez uma festa final de semana e comentando sobre a festa do final de semana. Isso não faz o menor sentido num ambiente de trabalho, né? Ainda mais se é uma reunião com acionistas de uma grande empresa e tudo mais, eles não querem saber da tua vida, né? Eles não têm interesse nenhum, eles querem saber sobre a empresa, como é que ela está funcionando. E vocês começam a contar coisas da vida pessoal de vocês, as pessoas ali vão te achar muito estranho, né? É uma coisa que não se faz em geral numa reunião grande para decidir coisas da empresa. Não fala da tua vida, fala da empresa. E o contrário também. Imagina vocês numa reunião de amigo lá, tá discutindo e o cara só fala do trabalho, não fala de outra coisa, não tem outro assunto, é só trabalho, trabalho, trabalho. Pessoa muito chata, né? Ninguém gosta de gente que fica o tempo inteiro falando de trabalho, né? Então, ela quer falar de outras coisas, de bobagem. Aí sim, as pessoas querem saber o que tu fez, como é que tu tá. Elas querem saber, quando tá numa reunião de um grupo de amigos, as pessoas querem saber da tua vida pessoal, não do teu trabalho. Vocês entendem como é diferente essas questões? Porque são papéis diferentes, né? São espaços sociais diferentes e a pessoa tem que exercer papéis diferentes, né? Isso são características da sociedade. Cada espaço que a gente está, isso vale para a vida de vocês, a gente tem que tentar entender, interpretar o que aquele espaço exige da gente, né? Essa é a primeira questão. Segunda questão é saber se aquilo que aquele espaço exige da gente, a gente está disposto a dar, porque tem isso também, né? E sabendo disso, aí fazer essa escolha, né? E daí se adaptar de a melhor forma àquele espaço, né? Isso vale, por exemplo, para questões de trabalho, né? Muita gente fala assim, eu gosto de tal conteúdo, né? Então eu vou trabalhar com tal coisa, né? Com tal assunto. E aí, às vezes, a pessoa não entende que aquele espaço não é só o conteúdo, envolve também, né? Os espaços que ela vai circular. Então, por exemplo, né? A pessoa gosta de discutir sobre política, né? Gosta de saber sobre leis e tal, vou fazer direito. Não, direito é um ótimo curso, mas direito exige um certo nível de formalismo que as pessoas às vezes não estão dispostas a dar, porque direito envolve com que a pessoa se vista muito bem, né? Que ela vai em audiências, que ela tem uma linguagem muito mais rebuscada, que ela tem que falar de uma forma muito... enfim, ela tem que ter um nível linguístico de conhecimento bem bom, porque os termos jurídicos e tudo mais, a leitura do direito exige isso, né? Então ela tem um nível de formalismo muito grande. Daí a pessoa, eu já conheci gente que era assim, muito despojada, né? Que usava um monte de piercing, tinha alagador na orelha, cabelo tudo colorido e tudo mais, e fez direito. Daí o que aconteceu? Se frustrou, porque
ela não estava disposta, né, a moldar o seu comportamento àquilo que a área exige. Né? A gente não briga. Brigar com a sociedade é uma briga que não funciona. Claro que as pessoas podem mudar para que as coisas sejam diferentes e tudo mais, mas a pessoa tem que entender que mudar para as coisas serem diferentes não significa que ela vai ser diferente no curto ou médio espaço de tempo. Às vezes a pessoa vai ver a diferença quando estiver já se aposentando, né? Então, quando a gente quer entrar no espaço social, a gente tem que ver como é que ele é e tentar se adaptar. Se a gente não gosta, a melhor saída é se afastar dele, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, a pessoa quer fazer, sei lá, vamos pegar uma área, agronomia, por exemplo, e ela não gosta de andar na terra, né? Não gosta de se sujar, esse tipo de coisa. Agronomia envolve com que tu vá a campo, que tu vá nas lavouras e tudo mais. A pessoa é muito de ficar estudando em casa e tal, e não gosta de ir para o meio do mato. A profissão exige com que tu goste disso, né? E aí se a pessoa não gosta, enfim, ela fez uma escolha errada. Ela não interpretou de forma correta aquilo que aquela profissão exige dela e ela se frustra. É a mesma coisa, às vezes a pessoa é muito tímida, muito introspectiva, né? E tem muita dificuldade de mudar isso e me faz um curso de, sei lá, fisioterapia ou coisa do gênero que envolve com que ela para fazer fisioterapia, tu tem que lidar com gente o tempo inteiro, né? Tem que ter paciência e tudo mais, a pessoa se sente muito desconfortável com isso, né? A profissão exige que tu tenha essa postura. Quem vai trabalhar com fisioterapia, não só tem que ser um bom profissional e fazer atividade, mas tem que ser muito carismático também. Vocês imaginam, vocês voltariam para um tratamento com alguém que é estúpido com vocês, né? Que trata mal vocês? Não, né? Por melhor profissional que a pessoa seja, ela tem que ter um nível de carisma, de saber conversar, saber dialogar, enquanto a pessoa está ali, né? Às vezes, a pessoa fazendo um tratamento fisioterápico, alguma coisa assim, em geral, o paciente que está ali, fica conversando com a pessoa, troca uma ideia, dialoga, fala alguma coisa, né? E o fisioterapeuta tem que estar disposto a conversar também, senão fica muito chato, né? Fica uma coisa difícil, né? Não é uma coisa assim, meramente técnica, né? Então, isso envolve também uma certa característica. A área de atuação envolve que a pessoa assuma um determinado papel, né? E se a pessoa não está disposta a assumir aquele papel, ela não vai ser um bom profissional, né? Então, isso é muito importante quando vocês pensarem em alguma coisa, até para pensar, né, o que vocês querem atuar. Não pensem simplesmente no conteúdo, né, ou na atuação técnica. Isso é importante também. Vocês não vão vão para uma área de conhecimento, né, vão buscar uma profissão de um assunto que vocês odeiam estudar. É muito difícil, né? Você tem que ter algum mínimo de afinidade com aquilo. Mas isso não basta, né? A gente tem que pensar também no espaço social daquela área de atuação, de como da forma de comportamento que aquela área exige que eu tenha, da forma de postura, a linguagem, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu estou dando aula para vocês e tudo mais, né? Eu tenho que ter um português relativamente formal, né? Embora eu não seja, acredito, não seja tão formal assim, mas eu tenho que ter um português mais ou menos organizado, falar as coisas de uma forma mais corretinha, né? E aí quando a gente vai para por exemplo, eu faço alguma profissão que eu tenho que lidar com pessoas mais humildes, mais simples, né? Eu não posso falar um português absolutamente rebuscado, porque as pessoas não vão entender, eu tenho que falar um português mais simples, né? Isso também faz parte, né? A linguagem é um elemento social extremamente importante. E é a mesma coisa, por exemplo, se eu vou para uma outra situação, né? Eu vou falar, por exemplo, coisas que eu já presenciei, né? Eu vou falar num congresso internacional lá e tudo mais, onde as pessoas que estão ali naquele espaço são todas doutoras, né? Renomadas naquela área e tudo mais. Eu tenho que ter um português impecável, né? Eu tenho que falar de uma forma muito polida, eu vou usar termos muito difíceis e tudo mais, não só para mostrar que eu sei, porque isso também, mas é porque quando a gente usa muitas vezes uma linguagem mais rebuscada, ela é mais precisa, né? E essa precisão dá coesão à minha argumentação, eu consigo usar menos palavras para explicar coisas, né?
e aí eu vou falar de uma forma mais rebuscada e tudo mais, até porque essas pessoas que estão lá entendem, estudam aquele assunto que eu estou discutindo, mas isso vai transparecer também uma certa seriedade, comprometimento e o grau de estudo que eu tenho. Então, eu tenho que mostrar as minhas habilidades naquele contexto. Então, eu vou mostrar o quão estudioso e tudo mais eu sou, coisa que eu não faço, né, em outros contextos, né? Então, cada contexto tem uma linguagem, tem uma forma de postura, tem coisas que a gente tem que mostrar e coisas que a gente acaba escondendo, né, que a gente acaba não mostrando porque não é conveniente naquele espaço. Isso faz parte de papéis sociais e a gente assume vários papéis sociais, né, ao longo da nossa vida. Eu garanto para vocês que a forma com que vocês lidam com os pais de vocês é diferente da forma como vocês lidam com os amigos, que é diferente da forma como vocês lidam com os professores. Cada espaço e cada tipo de pessoa que a gente lida, conversa e dialoga, a gente dialoga um pouco diferente. Às vezes é muito diferente, às vezes é pouco diferente, mas no fim é diferente, porque não são as mesmas pessoas, não é o mesmo espaço, as formas de organização daquele espaço são diferentes, né? Isso são papéis sociais, isso está diretamente relacionado ao pensamento do Durkheim, isso é um desdobramento do pensamento do Durkheim, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Essa era uma aula para a gente sair do Durkheim, mas entender por que a gente estudou ele, porque senão fica aquele treco assim, estudamos para que esse cara? Saber o porquê, o nome desse cara aqui não faz o menor sentido. Não, faz todo sentido. Se a gente não entende Durkheim, a gente não entende papéis sociais. Isso é importantíssimo, né? Para a gente discutir outras coisas depois, né? Como questão de papéis de gênero, né? Questão racial, né? Esses debates sobre questões raciais, debates sobre, enfim, sobre uma série de coisas que são super atuais, né? Que são debates que a gente vê na mídia e tudo mais. Esses debates passam por essa compreensão de papel social. Se a gente não entende isso, a gente não entende o resto, né? Aí fica uma discussão que eu vejo acontecer muito, que é uma discussão mal encaminhada, porque as pessoas têm uma ideia do que é papel social completamente errada. Aí não tem como discutir, porque se a pessoa entendeu errado o que é papel social, como é que ela critica a ideia de papel social se ela não sabe nem o que é direito, né? Então a gente primeiro estuda direitinho o que é, aí depois a gente explica como é que é esses outros debates, e aí vocês tomem o posicionamento de vocês, né? Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, né? A ideia é que vocês pensem, né? Mas pensem sabendo sobre aquilo que vocês estão pensando, né? Não pensem baseado em informações falsas, informações equivocadas, né? Então a gente vai indo bem devagarinho para entender bem esses debates aí e vocês escolham depois o posicionamento de vocês e tudo mais, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço a todos, se cuidem e nos vemos na próxima, né? E não esqueçam sempre, né, de ficar em casa, lavar as mãos, né, e cuidado com os espirros, né? Agora vamos, né, botar a mão na boca para espirrar, não vamos contaminar as pessoas aí. Nem que seja com gripe normal, né? Ninguém gosta de ficar gripado, né? Então vamos se cuidar aí. Tá, galera? Abração a todos e fiquem bem, tá?